Eu cresci ouvindo dizer que se conselho fosse bom não era dado, era vendido, né? Mas eu quero começar hoje uma série de palavras que serão 5 conselhos. 5 conselhos de Deus para que você tenha uma vida bem-sucedida. Jesus, ele quando veio, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. Quantos concordam comigo que uma árvore tem vida? Um vegetal tem vida. Uma ameba tem vida. Um vírus tem vida. Animais têm vida. Mas Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e uma qualificação que nos diferencia de todo o resto da natureza. É uma vida em abundância. Então eu quero falar sobre 5 conselhos do fundo do meu coração para cada um de vocês, para você que está online, tá? Domingo que vem eu quero ver você aqui presencialmente. Mas do fundo do meu coração, eu quero dar 5 bons conselhos. E para começar, eu quero ler por que são 5 conselhos. Poderiam ser 10, 2, 3, porque conselho é o que não falta, você concorda? Você pode fazer uma lista, 365 conselhos para o ano, 1000 conselhos para 1000 dias. Eu escolhi 5 conselhos, porque Jesus, ele quando voltou para o Pai, ele estabeleceu 5 ministérios. O ministério de pastor, mestre, evangelista, profeta e o maior de todos, apóstolo. São 5 ministérios dentro da igreja. E a igreja, você é a igreja, amém, queridos? Igreja é assembleia, uma assembleia de cristãos reunidos no nome de Jesus. Nós somos a igreja. E a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né? Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E dentro dessa estrutura de igreja, ele estabeleceu uns para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, profetas, apóstolos. Então, dentro desse texto, eu quero dar 5 conselhos. Um conselho de pastor, qual seria? Um conselho de um mestre. O que um mestre te aconselharia? O que um evangelista te aconselharia? O que um apóstolo te aconselharia? Então hoje nós vamos começar com o conselho do pastor. Amém? O que um pastor tem para te aconselhar, né? Eu diria, e estou dizendo, que como pastora, o meu conselho é: não se afaste do rebanho. Não se afaste da comunhão com os irmãos nesse rebanho. Nós temos essa metáfora, essa linguagem, aonde Deus nos chama de ovelhas. E aonde Ele se coloca no lugar do pastor supremo, o bom pastor. Ele é o pastor de um grande rebanho. Então, o conselho de um pastor, porque você vai ver qual é o trabalho de um pastor, eu vou falar sobre o trabalho de um pastor. Então, eu como pastora de um rebanho, o que eu posso dizer para que você seja uma pessoa bem-sucedida?
E eu cheguei à seguinte conclusão: não se afaste do rebanho. Né? A coisa mais linda quando eu viajo pelo campo, lá em Campos do Jordão tem um lugar chamado Mãos Tiqueiras. Quem conhece? Alguém conhece Mãos Tiqueiras? Bom, ali nós temos criação de ovelha, nós não, eles, né? Eu já estou ficando dona do lugar. Mas eles lá têm uma criação de ovelhas. Eu, desde novinha, sou apaixonada pela figura da ovelha. Quando eu casei, eu tinha 20 anos. E eu fui morar em Porto Murtinho, Pantanal, Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. E o meu sogro tinha uma fazenda. E eu fiz vir da fazenda uma ovelhinha. Porque eu queria ter como animal de estimação uma ovelhinha. O meu sogro trouxe uma ovelhinha para mim, eu coloquei o nome de Hebron. Aonde eu ia, o Hebron ia atrás. Eu andava com o Hebron como quem anda com um pet. Eu tinha um pet de ovelha. Lógico que quando eu saí de Porto Murtinho, eu tive que devolver aquela ovelha para a fazenda, né? Mas sempre amei a figura da ovelha, a docilidade, a expressividade, a brandura do olhar, o olhar da ovelha. Eu amo ver rebanho de ovelhinhas. E eu sou uma ovelha. Você é uma ovelha, amém? E nesse lugar, Mãos Tiqueiras, eu tenho até uma filmagem, cheguei até a postar no Instagram, eu alimentando as ovelhas. Né? Coisa mais linda a imagem do pastor, né? Tenho certeza que você já viu, mas a imagem do pastor com a ovelha assim no ombro. Sim ou não? Já viu essa imagem, né? O pastor carregando a ovelha com um cajado. Isso tem tudo uma simbologia, tem todo um significado. É ele buscando aquela ovelha danadinha que desviou, que se perdeu, que se afastou do rebanho. Né? Nós temos até a história das 99 ovelhas, que eram 100 ovelhas, uma se perdeu. E ele deixou as 99 e foi atrás daquela única ovelha. Então eu quero que você saiba que você faz parte de um rebanho. E que você está recebendo o seguinte conselho: não se afaste do rebanho. Esteja na igreja, esteja na célula, esteja dentro dessa estrutura. Não se afaste da comunhão com os irmãos, não se afaste do pastor. Eu tenho aqui a figura do pastor, né? Eu e o meu marido, né? A figura do pastor, porque o pastor é aquele que cuida. Eu já vou falar qual é o trabalho do pastor. Então não se afaste do rebanho, não se afaste da comunhão com os irmãos, né? Quando nós temos problemas, dificuldades, a gente quer ficar sozinho, trancado, enterrado, né, na televisão ou em alguma diversão, a gente busca o prazer na comida, a gente busca o prazer na bebida, a gente busca um se afastar de Deus e busca um prazer do mundo. Quem entende o que eu estou falando? E esse é o erro. Então o pastor, eu como pastor estou dizendo para você, está sofrendo? Não se afaste, se aproxime. Amém? Pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então esse é o conselho. O conselho do pastor é: não se afaste, esteja perto, não seja aquela ovelha desgarrada, dispersa, que fica para trás. Porque a ovelha que fica para trás, na realidade, na coisa literal de ser um pastor com ovelhas no campo, é aquela que o lobo come, que o animal selvagem devora, o urso, o leão, né? A ovelha que fica para trás é a ovelha que é devorada pelo mundo,
pelo desgosto, pela tristeza, pela perdição, pela bebida, pelas drogas. Aquela que se isola é aquela que está desgarrada, né? Qual é o trabalho do pastor? Em João, abra sua Bíblia comigo, em João, no capítulo 10, no versículo 11 em diante, nós vamos ver a declaração de Jesus. Ele se colocou como o bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor. Vai vendo o que é um bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Quem lembra de Davi? O rei Davi. Davi, quando foi enfrentar Golias, que era o gigante, né? Ele disse assim: não, porque eu, quando era pastor, eu como pastor, para defender as minhas ovelhas, eu enfrentei um urso e um leão. Ele matou um urso e um leão para defender o seu rebanho, porque Davi começou a sua história de vida sendo pastor de ovelhas, né? Jacó, ele também foi pastor de ovelhas. E tem uma das declarações de Jacó em que ele diz que de dia o sol o castigava e à noite a geada, que ele não tinha descanso nem de dia nem de noite, porque ele tinha que cuidar de um grande rebanho. Então aqui nós vemos Jesus dizendo: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Deus enviou Jesus e Jesus deu a vida dele por você, pela sua casa, pela sua família. Por isso você está aqui nessa noite, porque ele é o bom pastor. Amém? Quantos recebem a Jesus como pastor, o bom pastor? Amém. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aí ele fala do mercenário. O mercenário é aquele que cuida das ovelhas sem amor, sem afeição, mas porque ela dá lã, porque ela dá lucro, né? Não é por amor, mas porque é mercenário. Então ele é um pastor, mas na verdade ele é um mercenário. Ele cuida das ovelhas porque está sendo pago, mas ele não tem envolvimento afetivo. Ele realmente não ama as ovelhas, ele só tem interesse no que as ovelhas podem oferecer. E aí Jesus, ele fala desse mercenário. Olha, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Você, como cristão, não pode cair na mão dos lobos, vestidos de ovelhas, transvestidos de pastores, né? Então que Deus ilumine os olhos do teu coração. Você tem que avaliar uma igreja não pela aparência da estrutura, mas pelo caráter de seus líderes, pela história de família de seus líderes. Amém, queridos? E aí então, Jesus, ele fala: o lobo, né, arrasta e dispersa. Um mercenário foge porque é mercenário, porque é psicopata, porque ele não tem interesse real na tua vida, né? E não tem cuidado com as ovelhas. Jesus estava falando de líderes religiosos que vieram antes dele e que gostavam apenas de estarem num lugar de evidência na frente de todas as outras ovelhas, mas que na hora de comparecer, simplesmente se ausentavam. E eu vou explicar isso quando chegar um texto mais para frente, né? Por isso ele fala: olha, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E ele vai falando. Então você precisa entender que Jesus, ele é o bom pastor. E você precisa ouvir a voz de Jesus. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Jesus?
Então, o que um pastor faz? Bom, a primeira coisa, Jesus já disse, ele dá a vida, ele defende as suas ovelhas, né? Nós enfrentamos 2 anos de pandemia. E nesses 2 anos de pandemia, toda a minha família pegou Covid. Sabe por quê? Porque a gente nunca parou. Nunca fechei a porta da igreja, nem doente deixei de pregar o evangelho. Fazíamos culto online. Eu lembro que eu cheguei do hospital, que eu fiquei internada. E eu cheguei do hospital e domingo havia o culto. Eu cheguei domingo do hospital e no domingo estava eu lá, online. Não quero nem ver a filmagem, porque eu devia estar detonada de feia. Mas estava lá. Nós não podíamos receber as pessoas, mas nós víamos aqui na igreja. Vocês lembram disso? E a gente fazia o culto aqui e transmitia. Então, na hora da crise, Deus ele olha para o coração do pastor e ele olha para o coração da ovelha. Porque eu também sou ovelha. Amém? Mas para vocês eu sou uma pastora, uma cuidadora. Então, o que um pastor faz? O pastor, ele cuida, literalmente, ele cuida da saúde e protege as frágeis. Um pastor no campo, ele tem que se preocupar com aquela que está prenha, né? Os cordeirinhos que são bebezinhos, daquela ovelha que está mais fraca, que é mais idosa, né? Daquela que fica desgarrada, ele tem que cuidar, guiar, colocar no aprisco, levar para pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente para águas tranquilas, para pastos verdejantes, a sua vara, o seu cajado. O Salmos 23 fala do que é ser um bom pastor. Então, um bom pastor, ele cuida, ele ama, ele defende as ovelhas dos animais selvagens. Ele de dia e de noite, sem parar, ele se sacrifica, ele vigia. Hoje eu vim no carro dirigindo para cá, meu genro dirigindo para mim, e eu fui perguntando, e o fulano, e o ciclano? Ah, está vindo, não está vindo. Eu estou querendo saber quem vem, quem não vem, quem faltou, quem estava sábado, quem não estava, quem estava quinta, quem não estava. Eu vou perguntando, vou sentindo falta. Porque o bom pastor, ele sabe, conduz ao aprisco, busca por todas, chama todas as ovelhas. Tem uma história, eu até pedi para colocar uma foto, mas eu esqueci de me comunicar com o pessoal da produção. Uma ovelha que se perdeu durante não sei quantos anos. Quem ouviu falar dessa ovelha? E aí acharam ela imensa assim, né? Ela tem até um nomezinho, essa ovelha, eu esqueci o nomezinho dela. Mas essa ovelha ficou, 8 anos desgarrada. E encontraram essa ovelhinha. E quando encontraram essa ovelhinha, ela mal andava, porque ela estava há anos sem ser tosquiada. Toda ovelha tem que ser tosquiada no pelo. Por quê? Porque o pelo, ele vai enganchando em tudo, vai pegando todas as sujeiras. Então, tosquiar significa tirar a sujeira, ou seja, ajudar a ovelha a sair dos seus problemas. Por isso, você tem que buscar o seu líder para desembolar a sua vida. Quem quer desembolar a vida? Então, tosquiar, tirar a sujeira, tirar o embolado dos pelos. Esse é o trabalho de um pastor, né? Agora, como são as ovelhas sem pastor? É como essa ovelha. Marcos 6, versículo 34, diz assim, que Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão
Jesus andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando as boas novas, curando os enfermos, expulsando os demônios, atendendo as pessoas, conversando com as pessoas, gerando esperança no coração das pessoas, levando os valores do reino de Deus, ensinando os valores do reino de Deus. Ele não tinha descanso. Era de dia e de noite, o tempo todo atendendo. Ele viveu 3 anos de forma intensa a sua agenda. Para cuidar, para sarar, para pôr em liberdade, né? E ao desembarcar em determinado lugar, viu uma grande multidão, porque ele ficou famoso. Todo mundo sabia que Jesus curava, que Jesus atendia, que Jesus ouvia, que Jesus era disposto, que ele era humilde, que ele era manso, que ele era tranquilo, né? Com o pecador, com o doente, que ele não fazia acepção de pessoas, né? Então, ao desembarcar, Jesus, ele viu aquela grande multidão, e aqui diz, Marcos 6,34, que ele se compadeceu dessa multidão. Ele olhou para a multidão e o coração dele doeu. Por quê? E aí ele diz, porque eram como ovelhas que não têm pastor. A ovelha que não tem pastor é uma ovelha doente, solitária, perdida, desgarrada, desorientada, suja. Quando você não tem Jesus, você é uma pessoa doente no seu coração, nos seus pensamentos, você é uma pessoa solitária, porque você pode estar super acompanhado de super amigos, multidões, mas o vazio do seu coração é a sua maior solidão. Eu vou repetir, o vazio existencial é a maior solidão que o homem carrega. O homem longe de Deus, nesse vazio existencial, ele é doente, ele é solitário, ele é perdido, ele não sabe discernir, porque não tem um referencial da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus, ele é desgarrado. Então Jesus, quando olhou para aquela multidão, viu aquela multidão doente, desgarrada, sem noção do certo e errado, suja, desorientados, cheios de problemas, ele se compadeceu e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Você precisa receber uma educação espiritual dos valores do reino de Deus através da Bíblia. Através da cela, dos cultos de quinta, de sábado, de domingo. Você precisa receber. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim sobre nós, isso já é uma carta de Pedro, aonde ele faz uma constatação, aonde eu quero que você se veja, mas num passado, amém? Porque estavais desgarrados. Você era desgarrado, querido, ou você ainda está desgarrado? Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Esse movimento que você fez de vir para a igreja, de estar junto, de ouvir a palavra, esse movimento é um movimento que você está fazendo de conversão. É super válido o fato de você estar hoje aqui neste domingo, de você estar aqui online ouvindo essa palavra, porque é um movimento de conversão. Por isso que o conselho dessa noite é: não andeis desgarrados. Esse é o primeiro conselho. Não seja desgarrado, seja próximo, seja íntimo.
íntimo do bom pastor, íntimo de Jesus. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem. O bom pastor, o grande pastor, é aquele que vai te aperfeiçoar no caráter para o bem, para cumprirdes a sua vontade. Você precisa entrar num propósito de vida. E o propósito de vida do ser humano é fazer a vontade do seu Criador. E aonde está a vontade de Deus para a tua vida? Nos valores que Jesus ensinava. Se você quer saber como obedecer a Deus, leia os evangelhos. Leia as cartas que os apóstolos escreveram, que ensinavam a igreja a ter vida e vida em abundância. Operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E para encerrar, Efésios 4:11 diz assim, que Jesus concedeu, por isso que são 5 conselhos, e o primeiro conselho é o conselho do pastor: não seja desgarrado, mas agarrado. Amém? Oi? A ovelhinha? Olha aí a ovelhinha. Eu pergunto para você, se você encontra com esse animal no campo, o que você vai pensar? Você chegou na igreja assim, querido. Muito feio. Fala para o irmão que está do seu lado. Você chegou assim, ó. E aí a gente vê o pastor tosqueando a ovelha, tirando todo o peso do pecado, toda a sujeira do pecado, tirando você do vício, das drogas, da solidão, da tristeza, da frustração, do erro. Ela estava desgarrada, mais de, 8 anos, algo assim. 7 anos desgarrada, ela carregava um peso de 35 quilos de lã. Ela estava fadigada. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Obrigada, viu? Adorei vocês terem achado a imagem da ovelhinha. E aí, para encerrar, diz, ele concedeu, porque são 5 conselhos. Aqui está o texto, Efésios 4:11. Ele concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Por quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias daqueles que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse texto é autoexplicativo, daria uma outra pregação. Mas eu acredito que você só lendo esse texto, você já entendeu a importância
de nós andarmos juntos. Quero convidar você, nesse momento, a fechar os olhos. E que você possa fazer as pazes com o bom pastor. E que você possa convidar o bom pastor para te guiar, para te orientar. Oh, Jesus.